tarde. Boa tarde. A agência de risco Fitch rebaixa a nota do Brasil e deixa o país mais longe da classificação de bom pagador. O IBGE afirma: falta trabalho para 26 milhões e 400 mil brasileiros. A polícia de São Paulo investiga um assassinato com tiros de fuzil na Zona Leste. O alvo da emboscada, Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro. Ele estava com a prisão decretada desde ontem pelas mortes de 2 chefes de quadrilha. No Rio, militares e polícias fazem uma operação em favelas da Zona Oeste. Operação Lava Jato. Preso Orlando Diniz, presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio, por suspeita de corrupção. Rejeitos da mineradora Hidroalunorte vazam mais uma vez em Barcarena, no Pará. E ainda, a Receita Federal divulga o calendário do imposto de renda. O Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir a crise na Síria. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra a Coreia do Norte. No mesmo dia em que a filha do presidente Donald Trump chega à Coreia do Sul. O Jornal Hoje está começando. Está preso na Polícia Federal o presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Orlando Diniz. Ele é suspeito de fazer parte do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. A polícia cumpriu também mais 3 mandados de prisão na operação de hoje, que é um desdobramento da Lava Jato. A reportagem é do Arthur Guimarães e da Renata Capucci. O presidente da Federação de Comércio do Rio foi preso em casa no Leblon, Zona Sul. Uma das investigações aponta que Orlando Diniz usou contratos de falsos serviços da empresa dele com concessionárias de veículos para movimentar 3 milhões de reais. Também teria contratado, a pedido do ex-governador Sérgio Cabral, funcionários fantasmas dilapidando o dinheiro público federal que abastece os cofres do Sesc-Senac, o chamado Sistema S. O MPF diz que entre os funcionários fantasmas contratados pelo Sesc-Senac estão a chefe de cozinha e a governanta de Sérgio Cabral, que chegaram a receber salários de R$18 mil e de R$10.500, respectivamente. Além de presidente da Ficomércio, Diniz também é presidente afastado do Sesc-Senac do Rio. Ele foi retirado do comando do Sistema S em dezembro pelo Superior Tribunal de Justiça por suspeita de irregularidades. Mas os procuradores afirmam, contudo, que ele continuava exercendo a administração de todo o sistema. A investigação aponta que o interesse de Orlando Diniz em oferecer vantagens indevidas era receber benefícios por parte do governo de Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal também investiga a contratação de escritórios de advocacia. Segundo os investigadores, entre 2012 e 2017, Orlando Diniz gastou 180 milhões de reais do Sesc-Senac com advogados. A suspeita é de que ele usou dinheiro público com interesse pessoal para se defender e para se manter no poder. Entre os escritórios contratados por Diniz estão o da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher do ex-governador, por 20 milhões de reais. O escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, o mesmo que defende o ex-presidente Lula na Lava Jato, foi o que recebeu o maior valor das entidades. Os contratos com este escritório, segundo o pedido de prisão, somam 68 milhões de reais. E depoimentos colhidos pelo Ministério Público Federal apontam que R$1 milhão teriam sido pagos em dinheiro. O volume dos recursos chamaram bastante atenção, mas a existência ou não da prestação dos serviços advocatícios, a gente ainda não pode afirmar peremptoriamente se foram prestados os serviços ou não, se esses escritórios participaram ou não de alguma atividade ilícita. O que a gente sabe é que um desses escritórios, como dito, o Anselmo Advogados, da senhora Adriana Anselmo, ele já tem um histórico de participação na lavagem de recursos. Além de Orlando Diniz, foram presos outros 3 funcionários da Ficomércio. Eles são suspeitos de participar do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A operação de hoje recebeu o nome de Jabuti. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima.
E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. A defesa de Orlando Diniz disse que as acusações são infundadas e serão esclarecidas no devido processo legal, que vai provar sua inocência. O escritório Teixeira Martins e Advogados divulgou uma nota dizendo que presta serviços jurídicos à FEComércio desde 2011 em casos de alta complexidade e que não comenta assuntos relativos aos seus clientes ou honorários que são protegidos por sigilo legal. A defesa de Adriana Anselmo declarou que ela era sócia de um grande escritório que prestou serviços efetivos a muitas empresas e entidades, entre elas a FEComércio, e que não há nenhuma ilicitude no contrato com a FEComércio. O Sesc-Senac informou que a administração de Orlando Diniz foi afastada em dezembro do ano passado e uma nova assumiu para que as instituições retornem à sua finalidade. Nós não conseguimos contato com Ana Rita Menegas e Sônia Ferreira Batista. A defesa de Sérgio Cabral disse que a Polícia Federal repete a prática de prender um suspeito de ter agido junto com o ex-governador e, após a prisão, o suspeito recebe um benefício depois de acusar Sérgio Cabral. E a FEComércio ainda não comentou. A polícia de São Paulo investiga uma execução a tiros de fuzil ontem à noite em São Paulo. A reportagem é de André Azeredo. Eram 7h40 da noite. Câmeras de segurança registraram o entra e sai num hotel numa região nobre da zona leste de São Paulo. Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, apareceu correndo, caiu e não esboçou reação. O assassino se aproximou com um fuzil nas mãos e atirou. 2 mulheres que estavam na frente do hotel também foram atingidas. Pela maneira como ocorreu, tudo ocorreu e as imagens que nós já dispomos, terceiras pessoas que foram vitimadas também, acreditamos tratar-se de execução, sim. Poucas horas antes do crime, a Justiça do Ceará tinha determinado a prisão de Wagner Ferreira da Silva. O motivo, suspeita de participação no assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves Souza, o Paca. Ambos foram executados na sexta-feira passada em Fortaleza. A polícia suspeita que os dois foram mortos porque tinham roubado dinheiro da facção. Um bilhete encontrado na penitenciária de Presidente Venceslau, onde está preso o chefe da quadrilha, Marcos Herbas Camacho, o Marcola, afirma: Cabelo Duro nos deixou ciente que o Fuminho mandou matar o GG e o Paca. Cabelo Duro e mais alguns são prova que os dois estavam roubando. Há essa possibilidade, nós estamos juntando tudo, na verdade até casos anteriores já ocorrido, de integrantes, que seriam integrantes desta facção, para podermos elaborar uma vinculação entre todos esses casos. Agora, a polícia de São Paulo investiga se a morte de ontem foi um revide de criminosos ligados a GG do Mangue ou se foi queima de arquivo. As 2 pessoas baleadas em frente ao hotel foram atendidas em hospitais da região e não correm risco de vida. O carro usado no crime foi encontrado pouco depois do assassinato e vai passar por perícia. As polícias do Rio e as Forças Armadas estão fazendo hoje uma operação integrada em busca de criminosos na Vila Kennedy e mais 2 comunidades da Zona Oeste. Por causa da ação, mais de 6.000 alunos de 20 escolas da região ficaram sem aulas hoje. A reportagem é do Paulo Mário Martins. As favelas Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia amanheceram assim. Nas ruas, tanques de guerra, caminhões do Exército e muitos militares das Forças Armadas. 3.200 ao todo. Eles foram dar apoio à operação conjunta das polícias civil e militar. Os militares das Forças Armadas cercaram os principais acessos às comunidades e abriram caminho para a polícia, retirando das ruas barricadas colocadas por traficantes. A todo momento, eles revistavam carros que circulavam pela região. Pelo menos 2 homens procurados por assalto à mão armada foram presos e levados para a delegacia. A operação de hoje acontece 2 dias depois da morte do subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora da Vila Kennedy. Momentos antes do crime, o tenente Guilherme Lopes Cruz tinha recuperado uma arma na comunidade. A arma era de um sargento do Exército, assassinado no dia anterior num arrastão. O Comando Militar do Leste informou que a operação de hoje já estava programada e não tem relação com a morte do subcomandante da UPP.
A ação ainda não é um resultado da intervenção federal na segurança do Rio. Faz parte do Decreto da Garantia da Lei e da Ordem, assinado no ano passado e que prevê o uso de tropas nas ruas. O novo secretário de Segurança do Rio vai ser o general do Exército Richard Fernandes Nunes. O general é carioca e atualmente está à frente da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Ele comandou a ocupação do Complexo da Maré pelas Forças Armadas entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015. O general vai ficar subordinado diretamente ao interventor Braga Neto, que responde ao presidente da República. O novo secretário vai ter vários desafios, como, por exemplo, o déficit da Polícia Militar. Faltam 15 mil policiais. A Polícia Civil sofre com um sucateamento. Segundo o Sindicato dos Servidores, a falta de investimentos vem prejudicando há muitos anos o trabalho de investigação. Segundo a PM do Rio, a corporação tem hoje pouco menos de 45 mil homens, 15 mil a menos do que o que considera ideal. A PM disse que todo ano há redução da tropa por fatores como aposentadoria e afastamento e que no ano passado quase não houve reposição por conta da crise. Até agora, a Polícia Civil não comentou. Equipes do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente do Pará estão em Barcarena avaliando os danos provocados por um vazamento de rejeitos da mineradora Hidroalunorte. O Instituto Evandro Chagas divulgou ontem um laudo que comprova a contaminação de igarapés da região por substâncias tóxicas no último fim de semana. Ontem à noite, um novo vazamento assustou os moradores. A reportagem é de Fabiano Vilela. Neste vídeo gravado pela Prefeitura de Barcarena, a PA 481 aparece coberta de lama, que vazou de um caminhão que transportava resíduos da Hidroalunorte. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente coletou amostras dos rejeitos. Esta manhã, representantes do IBAMA, da Prefeitura de Barcarena, do Governo do Pará, além de moradores aqui da região e uma comissão de deputados federais, chegaram aqui até a sede da Hidro. Depois dessa reunião com gerentes e diretores da empresa, eles vão fazer uma vistoria na área da refinaria para apurar as causas do vazamento. Eles querem saber se o vazamento de rejeitos nas instalações da empresa, depois da chuva do último sábado, teria sido apenas um acidente. É que a Prefeitura de Barcarena descobriu uma tubulação usada pela Hidro para despejar o excesso de água em uma região de mata. Muito grave, que significa que a empresa estaria mostrando uma planta para ser visitada pelos técnicos do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente, mas teria realizado fora do projeto aprovado e licenciado uma saída de material extremamente contaminante. Pesquisadores do Instituto Evandro Chagas constataram a presença de chumbo e de altos níveis de nitrato, sódio e alumínio em amostras de água coletadas na empresa, em áreas de floresta que ficaram inundadas e nos igarapés que cortam 3 comunidades vizinhas. O índice do alumínio estava 25 vezes acima do normal. A população nessas regiões usa poços artesianos rasos. Essa população pode estar tomando uma água que já pode estar comprometida. A Hidro vinha negando o vazamento, mas logo após a divulgação do relatório do Instituto Evandro Chagas, disse em nota que vai analisar o laudo antes de se manifestar sobre o assunto. Mais de 400 famílias podem ter sido atingidas pela contaminação. Elas reclamam que até agora não receberam assistência. Estou com medo, né, que foi comprovado que está contaminado. Aí a gente está aguardando os pessoal. Ficaram de trazer uma água aqui para a gente, até agora nada. Este não foi o primeiro vazamento na mineradora. Em 2009, o IBAMA aplicou 3 multas à Alunorte por causa da poluição de um rio por resíduos de bauxita. As multas de 17 milhões de reais não foram pagas até hoje. A empresa recorreu e informou que acompanha os processos. A Hidroalunorte informou que está distribuindo água potável. Mas como nós vimos na reportagem, os moradores vizinhos dizem que não receberam nada até agora. Há pouco mais de 2 anos, todos nós nos lembramos, em Mariana, Minas Gerais, o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco matou 19 pessoas e destruiu o vilarejo de Bento Rodrigues. A mineradora recebeu 37 multas do governo de Minas e 24 do IBAMA. Apenas uma, parcelada em 60 meses, vem sendo paga.
Sandra, que o desemprego no Brasil é alto, isso a gente sabe. São 12.300.000 desempregados. Se formassem uma fila, considerando que cada pessoa ocupa em média meio metro, ela teria mais de 6.000 quilômetros. Iria de Brasília até Orlando, nos Estados Unidos. Mas e se a gente incluísse na conta a força de trabalho desperdiçada? Quem gostaria de trabalhar mais e também quem só está parado porque desistiu de procurar? O IBGE fez esse levantamento. Os dados são do 4º trimestre do ano passado. Vai somando. Os desempregados, só vale quem procurou trabalho nos últimos 30 dias, 12,3 milhões. Quem trabalha menos do que gostaria, os subocupados, 6,5 milhões de brasileiros. Os desalentados, quem acha que por ser novo ou velho ou inexperiente ou coisa do tipo, não tem oportunidade e por isso desiste de procurar um emprego, 4.300.000. E ainda os desempregados que por qualquer motivo não estavam disponíveis para trabalhar na semana da pesquisa. Por exemplo, um pai ou uma mãe que precisava cuidar dos filhos naquela semana. 3.300.000. Resultado, segundo o IBGE, falta trabalho para 26.400.000 brasileiros. É a chamada subutilização da nossa força de trabalho. No caso daquela fila, ela iria de Brasília ao Alasca, Sandra. Nossa, é distante, é uma distância enorme. Bom, e muita gente tem que fazer imposto de renda, né? A Receita Federal divulgou as informações sobre o imposto de renda deste ano. A novidade é o CPF obrigatório para dependentes com mais de 8 anos de idade. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Todos os dependentes com mais de 8 anos têm de ter o CPF, é obrigatório. Sem o documento, o responsável não poderá fazer as deduções no imposto. Por isso, é bom procurar um órgão credenciado e fazer logo o CPF. Pela internet, só dá para fazer quem tem mais de 16 anos. É obrigado a fazer a declaração quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano passado. Para atividade rural, quem teve receita bruta maior que R$ 142.798. E quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis, cuja soma for superior a R$ 40 mil. O limite de dedução por dependente é de R$ 2.275. O desconto, que poderá ser feito com gastos de educação individual, é de até R$ 3.561. Despesas médicas não tem limite. O desconto por contribuição patronal de empregado doméstico é de até R$ 1.171. O prazo da entrega vai de 1º de março a 30 de abril. A última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigida foi há 3 anos, em 2015. As mudanças na faixa de renda, com as alíquotas de desconto, não acompanham a inflação há muito mais tempo. A defasagem na tabela é grande. Um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostra que de 1996 até 2017, a defasagem é de 88,4%. Hoje, só está isento de pagar o imposto quem tem renda mensal de até R$ 1.903. Se a tabela fosse corrigida acompanhando a inflação, de acordo com o Sindifisco, quem ganha até R$ 3.556 estaria isento do imposto de renda. A equipe econômica vem dizendo que não há previsão no orçamento para a correção da tabela do imposto de renda. Falta menos de um mês para o verão terminar e o frio já começou a dar as caras, né, Sandra? Olha, tem a Eliana Marques. Boa tarde, Eliana. Boa tarde para você, Doni. Sandra, Oi, boa tarde a todos. Olha, exatamente 25 dias aí para o verão terminar. O outono começa no dia 20 de março. Só que hoje já amanheceu desse jeito aqui que a gente vai ver, olha, lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, pertinho com a fronteira com o Uruguai. No sul, fez mais frio ainda, 6 graus em General Carneiro, 8 graus em Caçador, corrigindo fronteira com o Paraguai. E aqui em São Paulo a gente teve aí sensação de 15 graus pela manhã, Sandra. E agora esquenta à tarde, não? Esquenta em praticamente todo o país. Só onde está chovendo muito é que a temperatura não sobe tanto. Em Ubatuba, no litoral de São Paulo, já choveu demais aí nas últimas 24 horas. Teve deslizamento de terra e uma mulher morreu. Ainda pode chover bastante no litoral paulista hoje. E também tem previsão de mais chuva no Rio de Janeiro e entre Belo Horizonte e Vitória também. Bastante chuva entre Goiás e Mato Grosso. Na região norte, aquelas pancadas de chuva de verão. No Nordeste, a chuva perde intensidade. Agora, onde não chove hoje, entre Maceió e o litoral norte da Bahia, também aqui em Roraima, na maior parte de Mato Grosso do Sul, avançando até
até São Paulo e pegando aí toda a região sul sem chuva hoje. E para o fim de semana, o que é que você nos conta? Olha, amanhã vai esfriar mais aqui em São Paulo, de manhã, né? Vai começar aí com 16 graus de mínima, em Curitiba 15, Porto Alegre 17, sem chuva nessas capitais aqui, só que ainda pode ter temporal nessa região que vai do Espírito Santo, Minas até Goiás, avança também entre Rondônia, Amazonas, Amapá e Tocantins e na maior parte do interior nordestino. 14 capitais já ultrapassaram a média de chuva do mês de fevereiro, já choveu mais que o normal, portanto, em Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Belém, Palmas, São Luís, Natal, Maceió, Aracaju, também aqui, olha, entre Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Rio de Janeiro e Vitória. E até o fim do mês ainda deve cair água, olha, principalmente aqui no sul do Ceará, também pegando o norte do Tocantins e de Goiás, entre Acre e o Amazonas, e destaco ainda muita chuva nos próximos dias lá em Minas. Ok, obrigada, Eliana. Bom fim de semana. Obrigado para você também. Notícias internacionais: aviões sírios e russos não param de bombardear a região de Guta Oriental, o último enclave rebelde perto da capital síria, Damasco. 426 pessoas morreram nos últimos 6 dias, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. E o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir daqui a pouco em Nova York para tentar uma trégua. Vamos falar sobre isso com o correspondente Tiago Eltz. Oi, Tiago, boa tarde para você. Pelo que se sabe até agora, o que deve ser discutido de prático no Conselho de Segurança? Oi, boa tarde, Doni. O Conselho vai começar a votar daqui a pouco, né? Esse cessar-fogo de 30 dias na guerra da Síria para permitir a entrada de comida, ajuda médica, remédios, a retirada dos feridos. A reunião atrasou, ela já era para ter começado, isso por causa de negociações do texto que vai ser votado. Não se sabe ainda se a Rússia vai concordar com a resolução. E a Rússia é decisiva nessa história toda. Ela tem poder de veto no Conselho de Segurança e é a maior aliada do ditador sírio Bashar al-Assad. Os aviões russos estão, inclusive, participando dos bombardeios dessa semana. Desde que a guerra na Síria começou, em 2011, a Rússia já vetou resoluções parecidas com essa 11 vezes. E diplomatas temem agora que Moscou esteja tentando dar mais tempo à Síria para que o regime continue com os ataques e tente um golpe final contra os rebeldes. O texto da resolução que vai ser votado aqui na ONU afirma que 5.600.000 pessoas em toda a Síria estão passando fome, não têm remédios, precisam de ajuda, precisam de uma trégua para receber essa ajuda humanitária. Ok, obrigada, Tiago. Colapso humanitário. Completamente. A mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém já está com data marcada. Será em maio deste ano, para coincidir com os 70 anos da criação do Estado de Israel. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer Jerusalém como a capital israelense. O presidente Donald Trump anunciou a mudança da embaixada americana em dezembro e provocou uma onda de protestos porque os palestinos também reivindicam a cidade como a capital de um futuro Estado. Um relatório da ONU sobre as violações de direitos humanos no Sudão do Sul expõe mais uma vez ao mundo as dificuldades do mais novo país do planeta. Quem tem as informações é a nossa correspondente Cecília Malan, direto de Londres. Oi, Cecília, boa tarde. O que é que esse estudo diz? Boa tarde, Dona e Sandra. Olha, o relatório fala de casos de crueldade contra civis. A comissão tenta responsabilizar individualmente mais de 40 funcionários do alto escalão militar por crimes contra a humanidade no Sudão do Sul. Crianças teriam sido recrutadas, forçadas a matar e, em muitos casos, obrigadas a ver parentes serem mortos. Nem mesmo os idosos são poupados. Muitos são deixados para trás porque não conseguem fugir a pé. Uma senhora de 85 anos teria sido estuprada por um grupo de homens e depois viu a família ser assassinada. Funcionários das Nações Unidas afirmam que essas histórias são baseadas em entrevistas com centenas de testemunhas e mais de 50 mil documentos. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da ONU, os casos de violência sexual são apenas a ponta do iceberg. O Sudão do Sul, rico em petróleo, ganhou a independência do vizinho Sudão em 2011, mas entrou em guerra civil 2 anos depois. Um acordo de paz em 2015 não foi respeitado e diferentes facções do governo continuam em guerra. 4 milhões de pessoas já fugiram de suas casas. Isso é quase metade da população aqui de Londres.
Muitos tentam recomeçar a vida em outros países, mas nem isso é fácil. Israel, por exemplo, deu recentemente um ultimato a muitos imigrantes africanos, entre eles sudaneses do Sul, para deixarem o país. Uma deportação que viola a lei internacional para refugiados. Doni. Cecília Malan, obrigado pelas informações. A seguir, você vê novos detalhes do inquérito que investiga o suposto pagamento de propina nas negociações sobre o decreto para o setor de portos. E os protestos contra a nomeação do novo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente volta já. Um inquérito que investiga o presidente Michel Temer sobre um suposto pagamento de propina na edição de um decreto para o setor de portos recebeu novos documentos. O caso corre no Supremo Tribunal Federal. André Sadi, boa tarde para você. Você teve acesso aos documentos. Oi, Doni, boa tarde para você, Sandra, boa tarde a todos. Olha, são novos documentos, novos depoimentos de pessoas que foram chamadas a falar neste inquérito nas últimas semanas. Por exemplo, Ricardo Saldi, que é delator da JBS, e do senador Wellington Fagundes, que falou nesta segunda, neste inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Traz também a explicação do delegado Kleiber Malta Lopes para ter pedido mais 60 dias para continuar essas investigações. O prazo deste inquérito terminou no dia 20, mas ele pediu a prorrogação por mais 60 dias ao Supremo. Ele diz, por exemplo, que ele quer ouvir João Batista Lima, aquele ex-coronel da Polícia Militar que é amigo do presidente Michel Temer. Desde o ano passado, os investigadores neste inquérito tentam ouvir Lima, mas ele tem apresentado atestados médicos e alega essa questão de saúde para não comparecer a este depoimento aos investigadores.
O delegado Kleiber Malta Lopes diz também que pediu à Procuradoria-Geral da República, no dia 19 de dezembro, um material que ainda está pendente e que pode ajudar a apurar crimes investigados neste inquérito, que, segundo ele, são notadamente possíveis atos de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro vinculados à edição deste decreto. Este pedido do delegado Kleiber Malta Lopes para estender a investigação por 60 dias está com o ministro Luiz Roberto Barroso lá no Supremo e cabe ao ministro decidir sobre isso. Antes, Barroso pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Doni. Andréa Sadi com informações ao vivo de Brasília. Obrigado, Sandra. A nomeação do novo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres gerou protesto dos servidores do órgão. Mário Rodrigues Júnior é citado por delatores da Operação Lava Jato como beneficiário de propinas, como conta a repórter Gioconda Brasil. O decreto com a nomeação de Mário Rodrigues Júnior para a direção-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, foi publicado no Diário Oficial no dia 20 de fevereiro. Como ele já fazia parte da diretoria da agência, a posse foi imediata. Mário Rodrigues já tinha trabalhado na ANTT entre 2008 e 2012, mas voltou para a agência em 2016, depois de ser aprovado numa sabatina no Senado. Mário Rodrigues foi citado em 2 delações da Lava Jato. O ex-executivo da Odebrecht, Roberto Cumplido, disse que Rodrigues, na época diretor da Dersa, a concessionária do governo de São Paulo e que fez o contrato do Rodoanel Sul, realizou reuniões com as empreiteiras antes das licitações para discutir como seriam feitas e teria recebido dinheiro. Então nós conversamos isso, damos essas sugestões ao cliente, ele levou alguma coisa em conta. Quando o senhor fala, apresentava essas sugestões para o cliente, cliente quem? Cliente Dersa. E quem que era o interlocutor da Dersa nessas conversas? Olha, eram conversas assim a nível de vários setores da própria secretaria, mas sempre o Mário Rodrigues, que era o diretor de engenharia. Outro depoimento foi do ex-executivo da OAS, Carlos Henrique Barbosa Lemos. Em agosto de 2017, Carlos Henrique disse que a OAS fez repasse de R$2.300.000 para Mário Rodrigues e que se recorda que parte do dinheiro foi transferida na forma de doações eleitorais ao PSDB registradas na Justiça Eleitoral, sendo que outra parte dos pagamentos foi feita em espécie. De acordo com a delação, o valor fazia parte de um montante de R$30 milhões que seria necessário repassar para a campanha do tucano José Serra para o governo do estado de São Paulo em 2006. A União dos Servidores das Agências Reguladoras protocolou hoje no Palácio do Planalto uma carta pedindo a revogação do decreto que nomeou Mário Rodrigues Júnior para o comando da ANTT. A Unareg disse que a agência tem outros diretores sobre os quais não recaem suspeitas e que a nomeação deveria ter respeitado a lei das agências reguladoras, atualmente em tramitação na Câmara, que ressalta a necessidade de reputação ilibada para que executivos se tornem integrantes de diretorias. Os servidores veem na nomeação prejuízo ao princípio da moralidade administrativa. Nos surpreende, e até é bastante frustrante uma nomeação de uma pessoa que está sendo investigada. Embora não haja nenhum tipo de condenação, mas acho que o princípio da prudência e da cautela exigem que a gente faça a apuração para depois sim, tudo esclarecido, a pessoa seja nomeada sem o menor problema. Em nota, Mário Rodrigues disse que respeita o posicionamento do presidente da Unareg, mas que com 30 anos de experiência no setor de transportes, se dedicará às atribuições do cargo. Afirmou ainda que os fatos relativos às delações não têm relação com a gestão de diretor da agência e que não vai comentar assuntos que estão no judiciário. Questionado pela TV Globo, o Palácio do Planalto disse que não iria comentar o assunto. A Dersa e o governo de São Paulo afirmaram que são os grandes interessados no andamento das investigações e ressarcimento dos danos que venham a ser apurados. A assessoria do senador José Serra declarou que a licitação do Rodoanel e a assinatura do contrato ocorreram antes do seu mandato como governador. Declarou também que na gestão de Serra houve redução no valor da obra e que a arrecadação de campanhas sempre ficou a cargo do partido. O PSDB de São Paulo diz que todas as doações feitas ao partido são devidamente registradas na Justiça Eleitoral e que jamais pediu a qualquer empresa contrapartida relacionada a contratos governamentais.
O Superior Tribunal de Justiça arquivou a denúncia feita pela empresária Mônica Moura, mulher de João Santana, que acusava o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, de intermediar pagamentos não declarados para a campanha de Patrus Ananias, também do PT, à Prefeitura de Belo Horizonte em 2012. Na época, Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo de Dilma Rousseff. Amanhã, o Como Será vai falar sobre trabalho na série 60 Mais. Quais as oportunidades de trabalho para quem passou amanhã bem cedinho. E você vai ver a seguir, a agência de risco Fitch rebaixa a nota do Brasil. E os Estados Unidos anunciam novas sanções contra a Coreia do Norte. A gente volta já. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito do Brasil. E esse anúncio foi feito agora há pouco, por isso a gente volta a Nova York para falar de novo com o Tiago Eltz. O Tiago, a agência já explicou os motivos desse rebaixamento?
Sim, Doni, já explicou e apesar de já ser esperado, o rebaixamento da nota de crédito é sempre uma má notícia, né? No comunicado, a Fitch listou os motivos e entre eles está a decisão de não colocar em votação a reforma da Previdência, o que, segundo a agência, lança dúvidas sobre o comprometimento do governo em controlar as finanças e reduzir o déficit no médio prazo. A nota do Brasil passou de BB para BB-. Isso significa que o país está mais longe daquele selo de bom pagador tão desejado. Ou seja, fica mais caro para o governo rolar as dívidas. Para a Fitch, a reforma da Previdência será adiada até depois das eleições de outubro e não há garantias de que o governo que vier a ser eleito vai conseguir aprovar a reforma. Em janeiro, uma outra agência, a Standard & Poor's, já tinha rebaixado a nota do Brasil justamente por causa das dificuldades em votar a reforma. Sandra, Doni. Obrigado, Thiago. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota em que afirma que a própria agência Fitch reconhece a força dos fundamentos macroeconômicos do Brasil. A nota do Ministério também diz que o governo se mantém comprometido com a agenda de reformas macro e microeconômicas destinadas a garantir o equilíbrio das contas públicas, o crescimento econômico e a contínua melhoria do ambiente de negócios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um novo pacote de sanções econômicas contra a Coreia do Norte. As medidas afetam navios e companhias de navegação que mantêm comércio com os norte-coreanos. O anúncio ocorreu no mesmo dia em que a filha do Donald Trump, a Ivanka, chegou à Coreia do Sul para representar o pai na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ivanka foi recebida pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para um jantar na Casa Azul, a residência oficial da presidência. Depois de fazer história nos Jogos de Inverno, a brasileira Isadora Williams terminou em último lugar na final da patinação artística. Quem conta é a repórter Marina Isidro. Em uma final olímpica, qualquer escorregão custa muito. Isadora Williams, primeira brasileira a disputar uma decisão na patinação artística, caiu. Frustrada, terminou em 24º lugar. Eu fui muito nervosa. Porque espera, muito ansiosa antes. Não é performance que eu quero fazer aqui no prova longa. Nem a campeã olímpica saiu totalmente satisfeita. Alina Zagitova, de 15 anos, ganhou o primeiro ouro da delegação dos atletas olímpicos da Rússia. Mas, por causa de um esquema de doping generalizado no país, teve que competir sob um símbolo neutro, sem direito a hino e nem a bandeira da Rússia no pódio. Já a Suécia teve a honra de ver a sua bandeira tremular antes mesmo da linha de chegada. Na final do revezamento do biatlo, os suecos estavam tão na frente que já terminaram a prova comemorando. Para mim, essa é a realização de um sonho. Essa aqui é a minha terceira Olimpíada. E estar no pódio, ainda mais com os meus colegas, é uma sensação maravilhosa. A Noruega ficou em segundo e a Alemanha em terceiro. O resultado, pelo menos, ajudou a Noruega a continuar líder no quadro de medalhas. Já são 37 pódios, 13 ouros, a 2 dias do fim da Olimpíada de Inverno. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer o mundo mágico das flores. Nenhum outro país tem tantas espécies de flores como o nosso. Cresce o número de brasileiros que ganham a vida trabalhando com flores. Olambra, a cidade fundada pelos holandeses, inunda os mercados com as cores que saem de seus canteiros. A tulipa brasileira que seduziu os europeus. Beija-flor, o mensageiro da reprodução nos jardins e nas matas. As misteriosas rosas do deserto, as flores que curam e a cidade que produz mais rosas no Brasil. Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Obrigado pela companhia, uma boa tarde, um ótimo fim de semana.